Vamos olhar e seguir nesse assunto, né? Roberto Jefferson passou aí a primeira noite nessa sua quarta estadia, né, no sistema prisional. Ele está em Bangu 8, no Rio de Janeiro, ele está numa cela individual e agora o Pedro Duran vem para cá trazendo os detalhes do depoimento que Roberto Jefferson deu ontem à Polícia Federal. Ele confirmou ter feito pelo menos 50 disparos de fuzil contra os policiais que foram cumprir uma ordem de prisão contra ele. 50 tiros de fuzil, 3 granadas e contando. Pedro Duran. Pois é, Daniela, é muito curioso, porque além do depoimento do Roberto Jefferson, esse documento da Polícia Federal, que tem 27 páginas e traz ali o que já se tem de relevante, de fato, do que aconteceu, os depoimentos daquela situação, ele tem também a fala dos policiais, descrevendo como ficaram acuados, foram feridos com os estilhaços da granada e se esconderam de uma forma inusitada, porque não imaginavam que aquilo fosse acontecer. E contam ainda que Jefferson subiu no telhado da casa e disse que ia machucá-los. Isso é o que os policiais que estavam lá e que foram atacados por Roberto Jefferson dizem. Vamos ver agora o outro lado. O que diz Roberto Jefferson? Tem uma arte que mostra aí os trechos dos depoimentos obtidos pela nossa editora Gabriela Prado. E o primeiro desses trechos, ele mostra justamente o momento em que Roberto Jefferson troca tiros com policiais. E Jefferson diz que recebeu o tiro do policial mais velho e magro, que pulou o portal da sua casa, que recebeu tiros dele e mirou nele com a red dot do seu fuzil, mas optou por não atirar porque acredita que os policiais que foram cumprir a busca não tinham culpa dos problemas que estavam acontecendo, que não atirou em nenhum policial federal para machucar, que atirou tudo no carro, que deu aproximadamente 50 tiros de calibre 5,56 de fuzil da marca Smith Wesson do carro. E aí é bom lembrar, né, que os policiais dizem o contrário, que ele disse que a intenção era machucá-los, falou isso segundo o depoimento dos policiais. No segundo trecho, a gente vê aí aparecendo as granadas e os estilhaços. Aí ele explica que jogou 3 granadas, uma na frente da viatura da Polícia Federal, uma atrás da viatura quando os policiais saíram e uma dentro da casa para assustar o policial que estava dentro da residência, que ouviu os policiais dizendo policial ferido após os tiros e jogar a granada, mas que deve ter sido estilhaço, que não atirou para matar nenhum policial, que se quisesse matava os policiais, pois estava em posição superior e com fuzil na mira, aquela mira holográfica que é o red dot que ele cita no depoimento. No terceiro trecho, Roberto Jefferson diz que não possui o porte federal de arma desde que foi cassado, que adquiriu as armas no mercado legal no Brasil e que possui atualmente de 20 a 25 armas e que já possuiu mais de 10 armas de fogo quando residia na cidade de Petrópolis, aqui no interior do Rio de Janeiro. Então, esses são os trechos do depoimento de Roberto Jefferson. É importante ressaltar que são 2 procedimentos independentes, um da Polícia Federal, um da Polícia Civil, lá na região de Três Rios, de Comendador Levi Gasparian, e o da Polícia Federal correndo justamente para poder tentar investigar o que aconteceu. E aí, Roberto Jefferson agora tem 2 obstáculos pela frente. Tem a prisão dele no STF, ontem teve audiência de custódia, o ministro Alexandre de Moraes ainda não liberou o despacho final dessa audiência de custódia, mas o auxiliar dele disse que Roberto Jefferson deveria ficar preso e deveria ser transferido para Bangu, onde a Daniela bem citou, passou a noite em cela isolada por conta da questão de saúde. E vai ter que responder também, na primeira instância, na região de Três Rios, a Justiça Federal já está investigando o que aconteceu, esse ato de resistência dele aí. O que os advogados de Roberto Jefferson já descartaram nesse primeiro momento é pedir um habeas corpus para tirar ele da prisão. Por quê? Porque eles entendem que não há como recorrer com o HC a uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que esse é o entendimento da Corte. Então, o mais provável nesse momento tem um plano A e o plano B. O plano A é pedir o relaxamento da prisão, ou seja, pedir para ele voltar para casa, e o plano B é pedir para que ela seja convertida em uma prisão domiciliar. E no que vai se calçar esse plano dos advogados? Na saúde de Roberto Jefferson, que já teve 4 episódios de câncer e que tem suspeita, segundo os advogados, de um 5º tumor. É nisso que eles vão tentar se basear para mandar o ex-deputado de volta para casa. Daniela. Obrigada, Pedro. Lembrando, né, como o Pedro citou aí, né, o delegado, pode trazer para cá os meninos, né?
O delegado que acompanhou, né, disse o seguinte, né, que os indícios não deixam dúvidas de que Roberto Jefferson aguardava a Polícia Federal e agiu de forma premeditada e com intenção de matar os policiais. Não há dúvida de que ele aguardava a Polícia Federal, agiu de forma premeditada e com intenção de matar os policiais. O que a gente traz aqui também, gente, eu conversei com uma fonte da Polícia Federal hoje, para tentar entender quantas armas, né? Porque ele fala que tinha de 20 a 25 armas dentro da casa dele, na residência dele, né? Imagina só, o cara tinha 20 a 25 armas e um monte de granada, né? E tinha pelo menos 3 granadas. Aí falam, mas é de efeito moral. Assim, para ter uma ideia, a granada de efeito moral, ela é para desestabilizar mesmo. É um clarão muito forte, um estrondo muito alto, para você ficar desorientado. E ele joga isso enquanto ele estava dando apenas 50 tiros de fuzil. E ontem eu vi gente tentando falar, mas é besteira, vi gente aqui, inclusive. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É o mesmo tipo de gente que quando tinha quebradeira de vidraça de banco na Paulista, achava o cúmulo do absurdo uma prova maravilhosa, imensa, inquestionável de violência. E agora que são 50 tiros de fuzil em cima de 4 agentes da Polícia Federal com 3 granadas de bomba moral, consegue compreender o que aconteceu. Eu fico tentando entender. E não, eu não estou relativizando violência dos black blocs. Antes de perguntarem o que eu estava fazendo, eu estava reportando na rua e tomando bomba, do lado de quem estava protestando e do lado da polícia. É o que a gente estava fazendo na ocasião. Ô, Yuri, o fato é, né, eu fui perguntar para esse policial federal, e aí, o que vocês encontraram, né? Ele falou armas no plural, não tantas quantas ele disse que tinha, ou seja, tem uma divergência aí, mas armas no plural e uma quantidade impressionante de munição. Munição de fuzil. Começo com você, Yuri. Pois é, Dani, e tudo isso vindo de uma pessoa que estava sob medida cautelar. Não era um cidadão comum, de bem, com ficha limpa, honesto, réu primário, nada disso. Uma pessoa, inclusive, que já teve condenação no Supremo Tribunal Federal por corrupção. Lembremos que Roberto Jefferson é uma das pessoas que foi condenada na ação penal 470, a ação do mensalão, o julgamento ocorrido em 2012, depois que ele próprio foi o principal delator. Foi a entrevista dele para uma jornalista, Renata Lopretti, que deu, trouxe a público todo aquele escândalo que fez muita gente se colocar já desde 2005 contra, na época, o governo do PT e colocando essa questão da corrupção como algo prioritário a ser resolvido na política nacional. E aí, de novo, a gente pode contestar decisões judiciais, há meios para isso, meios institucionalizados de se contestar. Não é com granada, não é com tiro, não é reagindo contra oficiais, policiais, não por serem policiais, mas porque eram servidores públicos, cumprindo a sua função, cumprindo uma determinação, pais de família, mães de família, um homem e uma mulher foram feridos e é isso, correr o risco de tirar a vida de alguém é algo muito, muito grave, não é pouca coisa. Leandro, quero te ouvir sobre o assunto. Rapidamente, Dani, ter granada em casa, igual o Roberto Jefferson crime. Falou que tem, é crime, desrespeita duas coisas. Não, falou e mostrou, né? Porque ele atirou. É porque o que eu quis dizer é que ele falou que sempre teve. Então, ele sempre teve cometendo um crime. Porque ter granada é crime no Brasil desde o Estatuto do Desarmamento de 2003. O presidente Jair Bolsonaro mudou várias regras do acesso a armas de fogo, mas entre algumas, né, que ele não mudou, é essa. Tem equipamentos que são de uso exclusivo das Forças Armadas e tem um artigo lá em um decreto do presidente do dia 30 de setembro de 2019 que coloca como, se chama, né, Regulamento de Produtos Controlados. Está lá no artigo 45, que é vedado o colecionamento dos seguintes PCE, esses produtos controlados. Entre eles está ali a granada, né, artefatos explosivos. Não pode ter, nenhum brasileiro pode ter.
Roberto Jefferson disse que sempre teve, mostrou que sempre teve, jogou para matar, palavras da Polícia Federal, agentes que foram ali cumprir o seu dever. Dani, o Instituto Fogo Cruzado mostrou num gráfico, né, uma questão que a gente já tratou algumas vezes aqui no CNN 360. O Instituto Fogo Cruzado é uma plataforma de estudos sobre segurança pública. A gente já falou várias vezes aqui sobre o aumento de armas nas mãos dos civis e como isso é uma questão para vários especialistas de você criar um problema para a segurança pública no país. Esse caso do Roberto Jefferson, ele resume esse problema no seguinte sentido. O que o Fogo Cruzado coloca, né, agrupando dados que a gente já trouxe aqui no 360, é o seguinte: de 2019 até agora, você tem um número 5 vezes maior de armas registradas só de 2019 até agora do que o que foi dado, né, registrado no país entre 2015 e 2018. O que isso significa, em resumo? Tem uma quantidade muito maior de pessoas no Brasil hoje que tem, como Roberto Jefferson, armas em casa. E por que isso é um problema para as forças de segurança de uma maneira geral? Ocorrências que seriam corriqueiras, normais, você ir cumprir um mandado, né, uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, algo simples, se torna um risco para as forças policiais. Felizmente, a gente não teve uma tragédia, mas pelo poderio bélico que o Roberto Jefferson tinha dentro de casa, a gente poderia ter tido, sim, uma tragédia muito grande dentro ali daquele condomínio que o Roberto Jefferson mora. Então, colocar mais armas nas mãos das pessoas, você torna um risco para as polícias que vão cumprir as decisões dadas pela justiça. Esse caso do Roberto Jefferson resume isso. E, para além disso, um outro tema que a gente já tratou aqui também, você tem um número cada vez maior de investigações demonstrando que armas compradas legalmente estão indo parar na mão do crime organizado. Então, são faces de um mesmo problema que o Brasil já tem que enfrentar, porque essas armas estão legalizadas e estão dentro da casa das pessoas.